Pastor João Luiz, a gente estava falando acerca do começo ministerial do senhor, mas quando é que surge o seminário? Quando é que o senhor ingressa para o seminário? O senhor hoje é nosso diretor do seminário, do ITM. Quando é que o senhor ingressa no seminário? As matérias que o senhor mais, gostou de ensinar nesse período aí, nessa trajetória do senhor, o senhor mais se identificou? Na verdade, o que aconteceu? Quando eu recebi de Deus essa vocação, eu me apliquei, fui fazer o curso de teologia, fiz o bacharel, fiz licenciatura, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado e fiz ciência da religião. Então, porque eu quis me preparar para o que Deus já tinha me dito. Porque, na verdade, eu entendo, eu aprendi muito isso com o pastor Antônio Gilberto, e é o homem que eu vou sempre falar dele, ele já está na glória, mas sempre será uma referência para mim. Eu me lembro que ele dizia, ele sempre insistia, olha, Deus chama, capacita, mas não prepara. E aí eu sempre ficava com essa indagação, bom, então eu que tenho que me preparar. E aí me identifiquei, corri atrás, fiz, me preparei. Não, eu estudo ainda hoje, mas hoje eu sou autodidata, até porque eu não tenho nem tempo e nem tempo para... Senão continuaria, terminaria mais uma outra universidade, faria uma pós-graduação em uma outra área, concluiria minha psicologia, coisa que ainda sinto essa falta, mas me identifiquei com... Eu me lembro que a minha formação nas minhas duas teses, eu fiz tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E aí, as matérias que mais me identificam, que eu mais me identifico, a teologia sistemática, que para mim é a espinha dorsal da Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo. Para vocês não terem uma ideia, a minha tese de mestrado, ela girou, foi exatamente assim, os manuscritos do Mar Morto para interpretação e conhecimento do Antigo e do Novo Testamento. Os manuscritos do Corão. Né? Eu me lembro que naquela época daquela febre, eu comprei N livros daquele assunto, li, mas precisei ler muito livro para concluir. E aí, voltando então à sua pergunta, teologia sistemática é a matéria que eu mais me aplico, assim, que eu mais apliquei, que eu mais ministrei. Mas o Antigo Testamento também de uma forma, e o Novo, eu não tenho como trabalhar com o Novo sem trabalhar com o Velho, e vice-versa, porque o Velho está no Novo e o Novo está no Velho. Sim. Então, são disciplinas. Uma outra que depois eu também tomei um gosto muito grande foi escatologia. Quando eu passei a entender a escatologia, quando eu passei a estudar a escatologia, eu consegui perceber a confusão no campo de ensino que a pessoa tem quando não conhece a escatologia de fato. Independente de você ser amilenista, pós-milenista, independente de você ser dispensacionalista, entendeu? Independente. Eu digo a escatologia, então, também, mas nestes dias findos, a matéria que eu tenho me aplicado é a fenomenologia de doutrinas falsas. Porque isso nós precisamos combater dentro das nossas igrejas, e aí eu não falo igreja A, nem B, nem C, dentro das nossas igrejas, há uma inversão do evangelho verdadeiro. Há uma pregação distorcida do evangelho verdadeiro, fidedigno. Então, essa é a minha preocupação. Não deveria, porque eu não sou o dono da verdade, não é nesse sentido que eu estou falando. Estou dizendo que nós, como Paulo dizia, para nós combatermos isso. Sim. Combatermos os falsos mestres, os falsos ensinos. Paulo diz a Timóteo que nesse tempo
os homens dariam ouvido a fábulas. Espíritos enganadores. Para ter uma ideia, quando ele escreve o capítulo 4, ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então são demônios, são seres espirituais da maldade que são especializados na hora de ensino. Só que tem uma coisa muito interessante, irmão Paulo e bispo André, é que a pior mentira é aquela que mais se parece com a verdade. Que a pessoa hoje tem uma oportunidade pulpitiana, tem nas mãos o microfone e a massa, ela consegue introduzir, como Pedro diz, encobertamente, heresia de perdição. Sim. Tudo o que ele falou estava ótimo, só que ele jogou ali um fermentozinho. Então, aquilo pode se tornar um problema sério. É o que Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, no campo, eu também não fui. Eu sou hoje, por exemplo, um dos coordenadores do ITM, mas, por exemplo, eu estou dando aula enquanto há essa necessidade, porque não dá para você fazer, como é que disse? Se você não tiver cuidado, você ou administra ou você faz a coisa. Exatamente. Correto? Sim. Então eu dou aula, por exemplo, se havendo uma necessidade, faltando um professor para aquela disciplina, eu pego e dou. Sim. Mas fora disso, eu prefiro que o outro dê, porque aí eu fico acompanhando. Gerindo, né? Aí você trabalha com ementas, acompanha as aulas, faz entrevista com o aluno, vê como é que está a qualidade do ensino, coisas assim, dessa natureza. Interessante. Eu estava pensando, hoje a gente vive o tempo do sermão expositivo, né? Hoje é assim, uma linha muito forte do sermão expositivo. Só que a gente vem de um tempo onde se pregava muito temático, né? E o textual. O que o senhor acha que contribuiu para essa mudança assim, de aplicação de sermão, de colocação, de pregação, na verdade, de sermão, assim, de usar o sermão? Porque a gente vem de um tempo, principalmente a gente que vem da Assembleia de Deus, que os pregadores eram muito temáticos, né? Sim. Aí depois começou a ser textual, usar os tópicos. Aí agora tem uma outra linha, que é a linha da exposição, que eu particularmente gosto muito. O que o senhor acha disso? O que o senhor pensa? Eu hoje, com um pouco mais de maturidade, de maior experiência, eu defendo mais o sermão expositivo. Porque eu acho que o sermão expositivo, você não tem como inventar no sermão. Entenda bem o inventar, não me compreendam mal. Porque quando você faz um sermão temático, aí você pega aquele tema, mas muitas vezes o que está no texto não se coaduna com o tema que você estabeleceu. Por exemplo, hoje uma igreja escolhe um tema e pega um versículo como divisa. E muitas vezes o versículo nada tem a ver com o tema, ou o tema nada tem a ver com o versículo, isola o versículo. Quando você pega um sermão expositivo, você não tem como fugir, como criar. Exatamente. E aí você... A preferência no expositivo, que você parece que fica mais fidedigno o que o texto quer dizer. Evidentemente que hoje você tem uma série de recursos, tem livros, enciclopédias. No tempo nosso, mais no tempo antigo, era mais difícil ter este acesso, até porque, haja vista a forma radical e dura dos nossos líderes do passado, a gente não tinha muito acesso
a muita informação, até porque julgavam eles na mente, na tentativa, no zelo excessivo, achavam que nós iríamos desviar porque ia aprender coisas da ciência humana. Não é verdade? Verdade. O que isso provocou, isso acabou minando muita gente que deixou de lado o aprendizado, o estudo, e embarcou nessa de que Deus tudo revela. E é perigoso, porque Jesus disse, certa feita, exatamente assim, ó, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas disse mais, ele disse uma outra expressão ligada a esse exame. Disse assim, ó, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A frase poderia ser invertida. Poder de Deus depois da Escritura, mas é o contrário. A frase está lá, examinai. Examinai, ou desculpe, errais. Ao invés de poder, primeiro está o conhecimento da Escritura. O erro. A palavra erro ali é muito interessante, que essa palavra grega é a palavra plane. Plane, que deu origem à palavra planeta. E você sabe que planeta é um erro orbital. Ele não tem um eixo. Então, quando Jesus está dizendo que os discípulos estão errando porque não conhecem a Escritura, é como se eles estivessem planando. Eles não tivessem um eixo de base, um eixo basilar, nem o poder de Deus. Então, não conhecer as Escrituras é mais grave do que não conhecer o poder de Deus, porque as Escrituras é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Então, quando eu prefiro o poder de Deus e pretiro ou esqueço, eu execro o poder de as Escrituras, eu corro um risco sério, porque eu acabo anulando, preterindo a verdade e sendo deixado levar por vãs filosofias. Repare simples, o senhor é professor também de seminário. Repare a dificuldade que é de você manter e manutenir um seminário, um aluno em sala de aula. Exatamente. As igrejas têm muito evento, muita coisa, tudo. E aí a pessoa arranja tempo para tudo, menos para estudar a palavra. Pode, é verdade. O senhor é professor de seminário. O senhor acha que assim, as pessoas hoje erram por falta de informação? Ou a gente tem sido levado, ou muitas pessoas, deixa eu reformular aqui a pergunta, tem sido levado por ensinos enganosos, porque, de fato, enveredam, mesmo sabendo que nós estamos vivenciando um tempo de falsos profetas, de falsos ensinos. Então, o que eu penso? Assim, existem alguns que são levados porque não têm o conhecimento, mas outros, o senhor acredita que entram por esse caminho mesmo, por serem enganados, sabendo que está sendo enganado? O senhor acredita nisso? Acredito sim, e eu diria que há duas coisas que precisam ser observadas. Primeiro, às vezes a pessoa entra porque, de fato, é ignorante no assunto. Exatamente. Né? E, por outro lado, há aqueles que entram sabendo, mas é de acordo com o interesse. Facilidade. Exatamente, de acordo com o interesse. Quer ver um exemplo, não cortando o seu raciocínio, mas, por exemplo, hoje, o sermão ou os sermões nos púlpitos, nas igrejas, em sua maioria, são sermões que eu recebi agora um material muito forte de alguém para analisar, e eu até diria que a pessoa foi desonesta quando fez essa afirmativa, dizendo que o arminianismo, uma pessoa que diz que o arminianismo usa o antropocentrismo para fazer a condução dos seus seguidores,
A pessoa diz isso, né? Eu estou dizendo que é no mínimo desonesta essa afirmativa. Por quê? Hoje, você não tem mais um culto centrado em Cristo. Bispo André, o senhor é o homem da Bíblia. Irmão Paulo, eu não conheço o que eu estou dizendo. Hoje as pregações, elas giram tudo em torno do homem. O homem. Tudo é porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer. E o povo se acostumou com isso. De maneira que se você falar diferente disso, o povo acha que não foi bom. E às vezes a pessoa lê um versículo, fala de tudo na Bíblia, menos do versículo, prega, faz aquela pregação chamada coletânea de temas, e a igreja diz que foi uma glória. E não foi. Fulano pregou muito, aí depende, ele pregou muito por quê? Porque pregou muito tempo? Ou porque falou muita coisa? É verdade. Deu para entender? Então você não tem uma pregação racional. É o culto que Paulo fala em Romanos capítulo 12, ao logic train, a palavra grega. Então, tem uma coisa interessante que eu faço questão de fazer essa colocação. Nenhuma teologia, guarde bem, nenhuma filosofia teológica e nenhuma teologia filosófica tem valor algum se ela não redundar em uma coisa. Você pega o livro a Epístola aos Romanos, que na verdade não é uma carta, aquilo é um tratado, é um compêndio. Verdade. Ali Paulo discute e explora a maior doutrina da Bíblia. Ele trata ali da doutrina da salvação, trata da doutrina da predestinação e a doutrina do livre-arbítrio. Então, nessa carta, Paulo faz aquela carta de 16 capítulos, mas no final, Paulo diz assim, olha o que ele diz: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus caminhos e impenetráveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Quem foi seu conselheiro? Porque dele, para ele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, nenhuma teologia, por maior arcabouço que ela tenha, nenhuma filosofia teológica ou teologia filosófica tem êxito se ela não redundar em doxologia. Ele fez aquela explanação maravilhosa de Romanos e terminou glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Deu para entender o que eu quero dizer? Então, se o pregador hoje, quando eu digo glorificar a Deus, não é ele mandar glorificar, não. Porque hoje o pregador manipula, ele tem uma manivela ali, um mecanicismo de obrigar o povo a glorificar. E se o povo não balançar, não sacudir, ele não está satisfeito. A pessoa às vezes está atenta, querendo... Às vezes o pregador está falando para a pessoa, e a pessoa diz assim, rapaz, Deus está falando comigo, mas já que ele não se